Vamos então agora começar com o Corinthians aqui, que primeiro eu vou nessa parte aqui, depois eu volto ali. Mesmo esquema que foi com o Flamengo. O Corinthians tem dois goleiros muito bons, que é o Cássio e o Carlos Miguel. O Cássio, apesar de já veterano, é um jogador que ainda está se mostrando excelente goleiro, é um nível ainda altíssimo, e esse ano mesmo o Corinthians chegou onde chegou aí até a semifinal da Sul-Americana, até a semi da Copa do Brasil também, semi não, quartas, né, da Sul-Americana, semifinal da Copa do Brasil, justamente por ter o Cássio que foi segurando as pontas lá e passando de fase nos pênaltis, que é um jogador que é fenomenal nesse tipo de cobrança, né, desse tipo de decisão. Na lateral direita tem dois laterais ainda que pode contar, esse Léo Mana, um jogador novo, vem mostrando um bom rendimento quando entra, então pode ser explorado aí e trabalhado para o futuro. E o Fagner, ainda mesmo que velho, também é um jogador que ainda dá para contar com ele, fisicamente está bem, é importante para o time, é um líder para o grupo, né? Jogador muito experiente. A gente tem aqui o Lucas Veríssimo, que chegou há pouco, está jogando bem, é o que vem salvando aí na defesa do Corinthians. Só que o Lucas Veríssimo eu coloquei ali o asterisco porque ele é emprestado pelo Benfica. E se eu não me engano, ele fica até a metade do ano que vem ou até o Paulista. Então, acho que talvez o Corinthians tenha feito um contrato que pode ter aquele opção de compra, e aí ele pode desembolsar o dinheiro para comprar. Mas vai ser um jogador caro, então vai ser um investimento bem alto e o Corinthians a gente sabe que não está lá muito bem das pernas, né? Tem a volta do Raí, tem o Caetano, que é o zagueiro que vem jogando, o zagueiro meia boca também, mas é canhoto ali, pode fazer o lado esquerdo, é interessante. E o Raul Gustavo está emprestado para o Bahia, teve uma lesão muito grave e talvez volte. Eu acredito que vá voltar, porque o Bahia não vai querer comprar, a não sei que ele arrebente agora nesse final de temporada aí, né? Porque ele deve ter opção de compra. E Grupo City tem poder de dinheiro, se quiser comprar, compra. Mas eu acho que vai acabar que ele vai voltar para o Corinthians, minha opinião. A gente tem na lateral esquerda o Bidu, que é bom lateral, né? Vem jogando bem quando entra. E tem aí no meio de campo o Vera, o argentino, que não está rendendo, ao meu ver, o esperado, mas é um jogador que teve um investimento alto, tem contrato longo, tem que continuar com esse cara, a não ser que pareça uma proposta muito boa, mas vai ser difícil aparecer uma proposta que o Corinthians vai ganhar mais dinheiro do que investiu. Então não vai valer a pena ainda vender. Tem que tentar fazer ele jogar. Esse Moscardo, um garoto muito bom, está sendo sondado por times de fora, se puder segurar, ótimo. E o Maicon também tem asterisco aqui, porque ele também tem contrato de empréstimo, acho que com o Shakhtar, né? Mas é um jogador que talvez o Shakhtar não tenha tanto interesse que ele permaneça lá. Então talvez não seja tão caro para o Corinthians ficar com ele. E é um jogador que tem muita identificação com o time, seria interessante ficar. A gente tem também o Renato Augusto com asterisco aqui, porque o contrato dele está acabando. Vai acontecer uma negociação, já está acontecendo provavelmente. Mas eu acho que é do interesse tanto do Renato Augusto, que já está em fim de carreira, é um jogador identificadíssimo com o Corinthians, pode jogar mais uns 2, 3 anos ainda aí, tranquilamente. Então, eu acho que vai acabar ficando. O Guilherme Biro, muito bom jogador também, mas ainda é muito moleque, né? Tá sendo lapidado, digamos. Na frente tem o Wesley, que está se mostrando uma revelação esse ano aí, não só do Corinthians, como do futebol brasileiro. O Romero é aquela situação, um jogador limitadíssimo, mas que tem um físico ótimo, faz o que o treinador gosta, por isso que ele está sempre jogando, porque é um jogador que realmente segue a risca o que o treinador quer. É limitado, como a gente falou, mas agrega ao grupo. E o Yuri Alberto como centroavante, que apesar de não render também o que o esperado, né, como quase todo esse time do Corinthians, tirando um ou outro a peça aí, é um jogador que tem muito potencial e com um time muito bom, ele com certeza recebendo bolas ali vai fazer gol. Eu acho que o Corinthians deveria fazer, não renovar com o Gil, muito menos com o Fábio Santos, também não com o Juliano, com o Paulinho e com o Rafael Ramos. São jogadores que contrato estão no fim. O Gil também, jogador que foi muito bom pelo Corinthians e tudo mais, mas também já deu o ciclo dele e precisa renovar. O Fábio Santos, a gente viu em lives anteriores, está sendo o grande problema da defesa do Corinthians e no ataque também não vem agregando como deveria. A única coisa que ele vem fazendo bem é bater pênalti, mas aí também, pô, ter um jogador só para bater pênalti é complicado. Então eu acho que o Fábio Santos também já deu não só o ciclo dele no Corinthians, como talvez até aposentar, para aposentar bem ainda, sabe? Porque, cara, esses caras, tipo o Fábio Santos, ele vai jogar aonde? Num time de Série B, por exemplo, ou num time menor, como, sei lá, vai subir aí agora, digamos, o Novo Horizontino. Ele vai lá pro Novo Horizontino. E vocês acham que ele vai render legal? Ele não vai render legal, porque a intensidade é muito grande, tanto na Série B como na Série A, e a idade já tá pesando. Então,
Não, ao meu ver, se eu fosse ele, eu aposentaria, né? Para aposentar bem ainda, num time grande, vai descendo para times menores e vai acabar parando na Série D e passando vergonha. O Juliano é outro jogador que também pode jogar em alguns clubes menores do Brasil, mas pro Corinthians eu acho que já deu. O Paulinho, infelizmente, convivendo com muitas lesões, não conseguiu mais ser o jogador que era, né, antigamente. Ele volta, se machuca, volta, se machuca. Então o Paulinho também já está se encaminhando para o final de carreira, se bem que ainda é um jogador que tem, não é uma idade tão avançada, eu acho. E o Rafael Ramos, esse português, também teve problemas com lesões, não é um mau jogador, mas acho que não tem muito clima também para ficar aí. Seria interessante para o Corinthians tentar vender o Cantilho, que é um jogador que começou muito bem, mas que depois disso não engrenou mais, não sei o que aconteceu com ele. Mas não tem mais muito clima para ficar. Esse ano tá complicado, né? O Corinthians vem fazendo um ano bem abaixo do esperado. Então seria interessante se desfazer de alguns jogadores e dessa forma, como tem contrato, vendendo ou emprestando também, né? O Mosquito também é um jogador que tá um tempão no Corinthians e nunca acontece. Uma outra vez faz um golzinho, é um pouco limitado, né? E tem times de fora que vão querer, de repente da Rússia, sei lá. O Rony também é um jogador, é, não digo limitado, mas um jogador que não acrescenta muita coisa. E ainda tem o Ivan, que está emprestado para o Vasco e vai voltar para o Corinthians. É um jogador que tem mercado, ao meu ver, é um bom goleiro e não consegue jogar nem no Vasco nem no Corinthians, porque lá tem bons goleiros já como titular, né? No Corinthians vai ser quase impossível ele jogar, porque além do Cássio, ainda tem o Carlos Miguel, que está se destacando muito bem. E é outro goleiro muito grande que segue aí os passos do Cássio. Provavelmente vai ser o titular aí no futuro. A gente tem mais participação aqui. Tem que parar enquanto está por cima, diz Eduardo. É melhor do que se queimar. Exatamente o que eu acho que o Fábio Santos deveria fazer. Porque senão começa a passar vergonha, né? Daí jogador, daqui a pouco você tá vendo, ele tá com 40 anos jogando na Série C, na Série D e jogando mal, sabe? Aí a imagem que fica é sempre a última tudo na vida. Então, dessa forma, a imagem que vai ficar não é do Fábio Santos, que foi campeão lá com o Corinthians do Mundial. Não sei se foi 2012 ou 13, agora eu não lembro, acho que 13, né? Então, a imagem que vai ficar, na verdade, é do Fábio Santos ali como jogador, sei lá. Vamos citar um exemplo aqui do Marcílio Dias, entendeu? Que apesar de ser um time bom pro estado, não é um time bom no nível de campeonato nacional. Então, e ainda vai que ele joga mal lá, entendeu? Se queima demais. Infelizmente é melhor parar. Para contratar, o Corinthians deveria contratar dois zagueiros, até porque não sabe se vai ter o Veríssimo ou o Raul Gustavo, né? Então, no momento, ao meu ver, o único zagueiro que presta nesse time para um projeto para o ano que vem, para o Bano fazer aí, é o Caetano, que olha, também é para ser reserva. Um lateral esquerdo, evidentemente. O Bidu é bom, mas precisa mais algum. Dois pontas são necessários. Dois volantes, obviamente, porque também não sabe se vai conseguir ficar com o Maicon. Meias é o que o Corinthians mais precisa, porque só tem o Renato Augusto e o Bira, ao meu ver, pro ano que vem, de interessante. E um centroavante para ser pelo menos reserva do Yuri Alberto. Aqui temos os candidatos aqui, algumas opções que eu vejo viáveis para o Corinthians. Eu acredito que três zagueiros interessantes para o Corinthians aí contratar seria o Lucas Alter, que é um jogador que vem se destacando no Goiás. Ele tem contrato com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é fácil para negociar, ele está sempre disposto a negociar, pagando o que ele quer, ele vende. O Iago Maidana é um zagueiro também bom, até tecnicamente, e ele, inclusive, provavelmente, né, vai cair com o América Mineiro, e o América Mineiro vai precisar se desfazer de alguns jogadores, porque o patamar salarial vai diminuir demais, né? Outro exemplo é o Maurício Lemos. Esse é um zagueiro bom, um zagueiro do Atlético Mineiro, mas eu cito ele aqui não porque o Corinthians vai comprar ele do Atlético Mineiro, mas porque o contrato dele é só de um ano e termina agora no final do ano. Então, se ele não tem uma renovação com o Atlético, é uma possibilidade, né? Fazer uma proposta. A lateral esquerda tem o Marlon do Cruzeiro, aí seria um investimento um pouquinho maior, porque o Marlon tem contrato com o Cruzeiro, mas o Marlon vem se destacando aí no campeonato. Não é um lateral que me agrada muito ofensivamente, mas defensivamente vem bem. Tem bons números esse ano. E assim como eu falei ali que o Atlético Paranaense pagando ele vende, o Cruzeiro também. É um time de empresário ainda. O Ronaldo comanda lá e o Ronaldo também pagando ele vende. Outras duas opções legais é o Alê do Atlético do América Mineiro, também o mesmo caso do Maidana, jogador que está caindo, possivelmente vai cair, né? A gente não duvida que coisas acontecem no futebol, o América possa engrenar, mas é bem difícil, convenhamos, né? Ainda mais com o Santos e o Vasco reagindo. E outra opção é o Caio Alexandre do Fortaleza. Aí vocês vão dizer, é um jogador que, pô, tá lá titular do Fortaleza, mas ele não pertence ao Fortaleza. Ele pertence a um time
se eu não me engano, canadense ou americano. É um time da MLS. Então, a negociação é com aquele time, né? Provavelmente, a não ser que ele tenha um pré-contrato ou uma opção de compra com o Fortaleza, onde ele tem a preferência. Mas, caso contrário, é uma opção bem viável, tá? No meio de campo tem esse Roleiser. Para quem viu o jogo de Corinthians e Estudiantes, sabe o que eu tô falando. O cara é realmente muito bom jogador, certo? Ele chuta com a perna esquerda o tempo inteiro, cria jogadas, é muito rápido, é um excelente jogador. É o grande craque do time do Estudiantes. Quem viu o jogo Corinthians e Estudiantes, ele deu acho que umas 3, 4 bolas na trave. Não só esse jogo, ele vem tendo bons números no ano todo. É um jogador bem interessante. Pode ser um jogador caro, porém, o mercado argentino é mais barato, né? Então é viável investir num jogador desse. O Johan, aquele que jogou já no Atlético Mineiro, da Chapecoense, também é um jogador interessante. Ele acho que está no Red Bull e, se eu não me engano, o contrato dele está no fim também. Esse Garró é um outro meio argentino, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui como é que é o nome mesmo dele, para ver os números dele aqui. Rodrigo Garró do Talheres. Ó, ele é um meia do Tajeres, canhoto também. E olha os números dele esse ano, muito bons para um meia, né? 36 jogos, 6 gols, 8 assistências. Ano passado, 37 jogos, 4 gols, 8 assistências. No Instituto também, time que o Verratti jogava antes, deu muitas assistências provavelmente para o Verratti. 39 gols, 39 jogos, 5 gols. Um jogador bem bom tecnicamente também, bem interessante pro Corinthians, né? Aí que, como pontas, até faltou citar ali que o Corinthians tem o Rojas aqui, né? Para colocar aqui, o Rojas é um jogador que vai permanecer, né? Vai ficar aqui como ponta, junto com o Wesley e o Romero, pro ano que vem. Tem esse Naruel Barrios, que é um jogador também bem interessante. Eu vi ele jogar algumas vezes pelo Naruel, acho que é Naruel Barrios. Ele é do São Lourenço, se eu não me engano, é assim, do São Lourenço. Um jogador minúsculo, tá? Ele parece um anão quase. Ele tem 1,56 de altura, tá? Muito difícil tirar a bola dele, ele joga pelas pontas, é habilidosíssimo, joga quase todo o jogo, 42 jogos nessa temporada, e é um atleta bem bom, tá? É bem difícil tirar a bola dele, é muito veloz e agudo, né? Ele vai pra cima. E ainda como centroavante tem boas opções também, a maioria não todas aqui, né? De gringos. Mas o Mastriani é outro caso aí do América que vai acabar tendo que se desfazer de alguns jogadores, ou emprestá-los ou vendê-los, porque não vai conseguir pagar eles na Série B. Esse Gabriel Ávalos, jogador que também tem números ótimos, ele joga no Argentinos Júniors. Gabriel Ávalos. E todo ano marca muito gol, tá? Esse cara. Ele já tem. Ele é paraguaio, né? Ele tem já 32 anos, é experiente. É um jogador muito bom. Se eu não me engano, ele é canhoto também. Ele é canhoto, ele tem 1,90 de altura, 93 quilos, jogador muito alto e muito forte. E olha só os números dele. Pelo Argentino Júnior, ó. Todo ano ele faz uma grande quantidade de gols. Esse ano já foi 18 gols marcados. Ano passado ele deu bastante assistência também. Então, jogador muito regular e muito forte. E ainda tem outro gringo aqui que é esse Miguel Parrales, que eu também vou mostrar os números dele aqui, do Guayaquil City, que ele é o artilheiro do campeonato equatoriano no momento. Jogador de 1,82, magro, ó, leve também. Ele tem em 19 jogos esse ano 15 gols. É o artilheiro do campeonato equatoriano e lá disputa ainda com times muito mais fortes, né? Que é o Guayaquil City é um time que briga para não cair. E olha como ele vem sempre bem aqui, né? Disputa com o LDU, com o Barcelona, que são times muito mais fortes e vem marcando muitos gols. Então, outro jogador bem interessante aqui para o Corinthians.